Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse conteúdo sobre React Hooks. Especificamente dessa vez, a gente vai falar sobre Use State, que é o hook responsável por gerenciar ali o estado dos nossos componentes. E o que você vai precisar para conseguir me acompanhar nessas atividades que a gente vai executar? Primeiro, você precisa fazer o download do Node.js, se você ainda não tem. Você pode acessar lá nodejs.org/n/download e lá você vai poder fazer o download de acordo com o seu sistema operacional. Depois que você fizer o download, você vai estar apto para criar uma aplicação nova React. E como é que a gente vai fazer isso? Na própria documentação do React, ele diz lá, olha, que para criar uma aplicação nova, ó, cria um novo React App. Ele diz aqui, ó, lá no meio da documentação, ele diz, olha, você precisa rodar o seguinte comando: npx create React App e o nome da sua aplicação. E é isso que eu vou fazer. Vou lá para o terminal. No meu terminal, estou na minha área de trabalho, aqui na minha máquina, e vou pedir lá o npx create React App e vou chamar essa aplicação de Use State, ok? Porque é o hook que a gente vai trabalhar hoje. Essa operação pode demorar um pouquinho e quando ela terminar, a gente já pode iniciar a aplicação e ver ela rodando. Então, vamos lá. Bacana, olha, aqui no meu caso já terminou, falei aqui um pouquinho mais e deu tudo certo. Então, como que eu vou fazer para colocar essa aplicação para rodar? Repara, ele já está me sugerindo aqui para eu entrar na pasta que eu acabei de criar, chama-se Use State, e rodar aqui o comando npm start. Isso daqui deve ser suficiente para subir a aplicação e ela vai ficar ouvindo na porta 3000. Então, localhost na 3000, eu vou aqui no meu navegador, vou recarregar a página. Opa! Vou voltar aqui, agora sim, recarregar a página. Maravilha! Então, ó, recarreguei, localhost na 3000, tá lá o nosso React App prontinho para ser trabalhado. Se eu abrir aqui no VS Code, nessa pasta, então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir pelo terminal. Então, dentro dessa pastinha aqui, Use State, eu vou pedir para ele abrir o VS Code nessa pasta. E tá lá o VS Code para mim. Se você quiser, você pode ir aqui pelo arquivo File, Open Folder ou abrir pasta e localizar a pasta onde você criou o seu projeto. E eu estou procurando pelo arquivo app.js, que está lá, ó, edit src app.js and save to reload. É isso que está escrito lá e é isso que está aparecendo aqui na nossa aplicação. Então, vou só fazer uma pequena alteração aqui. Vou tirar isso tudo e vou colocar aqui, ó, vou tirar isso tudo, bem-vindo ou bem-vinda, e vou botar uma exclamação. Vou salvar. Voltei aqui para o navegador e tá lá. Maravilha, tá funcionando. Então agora vamos entender para que o React disponibiliza para a gente esse hook chamado Use State. Primeira coisa que eu vou fazer, agora que a gente já viu que está tudo funcionando, eu vou tirar todo esse miolo aqui de dentro do header e vou só colocar aqui um H1. E dentro desse H1 eu quero exibir o meu nome. Então, nome. Eu vou fechar aqui o /H1. E esse nome ele tem que vir de algum lugar, certo? Ele é uma variável JavaScript. Então, eu vou dizer aqui, vou criar essa variável aqui, const nome, vai receber aqui Vini. Então, se eu voltar lá, ele deveria exibir o meu nome lá no H1. Voltando no navegador, tá lá, Vini. Se eu olhar aqui, se eu mandar inspecionar, né, o elemento, posso fazer aqui, cliquei com o botão direito, vou pedir para ele fazer um inspect, ele vai me mostrar lá, ó, o H1, tá lá o Vini. E aí o que eu quero fazer? Bem simples, eu quero adicionar um botão que vai trocar o meu apelido pelo meu nome completo. Vamos lá? Então, vim aqui no VS Code novamente e vou criar aqui um button. Eu quero que o texto desse button seja mudar para nome completo. E aí vou fazer aqui um /button. Vou salvar, voltei no navegador e tá lá, o botão já está disponível. E aí o que eu quero fazer? Coisas simples. Vou fazer aqui, olha, no on-click desse botão, eu quero alterar o nome. Então vou botar aqui alterar nome. E o que esse alterar nome vai ser? Vai ser uma função. Então function alterar nome vai dizer, agora eu não posso usar uma constante, que eu vou reatribuir um novo valor, então vou mudar uma let, e vou dizer aqui que nome recebe
Vinícius Neves, ok? Então, quando eu alterar o meu nome, ele deveria alterar lá o texto que está escrito no H1. Vamos ver se isso funciona? Voltei aqui para o Opera, cliquei e nada acontece. Vamos fazer aqui um console log dessa variável para ver se ela está de fato sendo atualizada. Voltando aqui no VS Code, logo depois de atribuir o nome novo, eu vou fazer aqui um console.log do meu nome. Então, salvei, voltei, cliquei e está lá. Repara, ó, no app.js, na linha 10, estou fazendo o console log do nome, está o nome correto, mas o elemento, né, o nosso componente não se atualizou. Isso acontece porque o React não vai renderizar o componente toda hora ou por qualquer motivo. Existem situações específicas que fazem o React entender que ele precisa de fato ir lá no DOM e atualizar. Então, quando a gente tem alguma coisa nesse sentido, ou seja, o nosso componente tem um estado e quando esse estado mudar, ele precisa ser renderizado novamente, a gente tem que explicitar isso para o React. A gente tem que dizer, olha, React, se esse cara aqui mudar, você, por favor, atualiza aí o componente. E é exatamente para isso que o useState serve. Então, voltando no navegador, o que eu vou fazer? Ao invés de chamar essa variável aqui direto desse jeito, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar aqui, vou criar uma constante e vou atribuir aqui qualquer coisa. E o que é esse qualquer coisa? Vai ser o useState de uma string vazia. Então, vou só fazer um import aqui, vou chamar aqui o useState from React. E o que esse useState vai me retornar? Ele vai me retornar um array de duas posições. Na primeira posição, eu tenho o meu estado em si, o valor do meu estado. E na segunda posição, eu tenho uma função, né, fn, que atualiza o estado. Então é isso que eu tenho. Quando eu chamo o useState, ele me dá o valor do estado e a função que atualiza o estado. Então, para o nosso cenário aqui, o que eu quero? Eu quero o meu nome e eu quero aqui, normalmente, né, quando a gente tem essa função que atualiza, a gente chama de setNome, por exemplo. E eu quero que ele comece aqui como Vini, ok? E agora eu não posso mais fazer esse tipo de atribuição. Eu tenho que, quando quiser alterar esse nome, eu tenho que ir lá e fazer um setNome, passando o novo nome, ok? Então, vou salvar isso daqui e vamos ver se agora as coisas funcionam como a gente espera. Voltei no navegador, atualizei a página, cliquei para mudar o nome completo e agora sim, repara, ele fez o console log lá de alguma coisa, fez até do nome anterior, mas o nome aqui está atualizado. Então repara, olha, fica aqui já uma coisa para você ficar pensando enquanto a gente está trabalhando. Repara que eu fiz um console log do nome e eu já tinha feito um setNome. E ele me exibiu lá no console o nome antigo. Guarda esse pensamento que a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Mas, para agora, o que importa é que a nossa rotina aqui de atualizar o nome está funcionando. E agora, vamos fazer uma coisa um pouquinho mais avançada. O que eu preparei para a gente fazer hoje? Vamos criar um input que a gente digita um CEP e dado esse CEP, a gente vai fazer uma consulta numa API e vai exibir o CEP, vai exibir os dados do endereço que essa API retornar para a gente, certo? Então, olha só, vou lá no VS Code de novo e vamos tirar toda essa história aqui de button e nome, limpando aqui, continuando e deixando tudo vazio. E o que a gente vai fazer? Vamos lá, criar aqui um input. Vou colocar aqui um placeholder para esse input. Eu vou chamar aqui de digite o CEP. E aí, vamos ver como é que esse resultado aqui vai ficar no navegador. Entrando no navegador, tá lá, ó, digite o CEP. Então a gente pode vir aqui e digitar o CEP que a gente quiser. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar o valor desse input, guardar num estado e começar devagar e só exibir esse estado. Vamos lá. Voltei aqui para o VS Code. Agora, eu vou ter aqui uma constante. Agora que a gente já sabe, eu já posso criar direto o CEP e o setCEP, que vai ser um useState de uma string vazia. E o que eu quero fazer agora?
Quando o meu input for alterado, ou seja, no evento de change do meu input, eu vou ter aqui acesso ao evento. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer um set CEP com o valor que foi digitado. Então, evento.target.value. Esse evento é o evento do DOM mesmo, do input. E uma vez que eu salvei isso aqui, o que a gente pode fazer? Eu vou criar agora uma UL, porque vai ser um endereço, certo? Vou criar aqui um item dessa lista, que vai ser o CEP, e eu vou digitar aqui para ele exibir esse CEP para mim. Então, se eu salvar isso aqui, vou voltar agora lá no nosso navegador, vamos ver como que ele vai estar. Olha, está aqui o CEP, se eu digitar qualquer coisa aqui, 28, 630, 393, por exemplo. Está lá, então, o nosso CEP está funcionando. Se eu ir apagando aqui, ele vai atualizando. Maravilha. Só que, repara, a gente fez até agora um use state de uma string. E agora a gente está falando de endereço. Então, a gente até poderia fazer alguma coisa desse tipo assim, ó. Ter o use state do CEP, aí a gente pode ter aqui, por exemplo, o use state da rua, e ter lá um set CEP e um set rua, e o mesmo para a cidade, e o mesmo para o estado. Só que dessa vez, não vamos fazer assim. O que eu vou fazer aqui é pensar num conceito de um endereço completo. Então, eu vou ter aqui o endereço, e vou ter um set endereço. E esse cara não vai ser mais uma string, ele vai ser um objeto. E o que eu quero fazer agora no meu set endereço? No meu set endereço, eu vou ter aqui um objeto. Esse objeto vai ter uma propriedade chamada CEP, e o CEP sim vai ser o evento.target.value. E agora eu posso fazer aqui um endereço.cep, ok? Então, vamos ver se essa refatoração aqui vai funcionar e a gente não quebrou nada, não tem nada partido lá no navegador. Voltando para o navegador, recarreguei a página para ter certeza. 28, 623, 393. Tá lá, continua funcionando e mesmo com a nossa refatoração. E o que a gente vai fazer dessa vez? Agora, quando a gente fizer esse set endereço, ou seja, quando a gente receber esse value, se o CEP tiver 8 dígitos, ou seja, o CEP está completo, a gente vai fazer uma requisição para uma API e pegar os dados desse CEP. Então, ao invés de fazer isso tudo aqui direto no onChange, eu vou criar uma função que se chama manipular endereço. Então, quando o CEP mudar, eu quero manipular o endereço. E vou agora criar essa função. Então, function manipular endereço. Essa função vai receber um evento. E a gente vai lá fazer o set endereço do objeto, passando o CEP, que é o evento.target.value. E o que a gente quer fazer aqui? A gente já definiu o CEP e o que a gente precisa aqui? Posso fazer um if. Se o meu endereço.cep existe e além dele existir o tamanho dele, ó, endereço.cep.length. Se ele existe e o tamanho dele é exatamente 8, porque tem que ser 8, porque senão a nossa API não vai funcionar, a gente quer fazer aqui alguma coisa. Então, obter o CEP. E como é que a gente vai fazer isso? Vou chamar a função fetch, que é a função JavaScript que vai fazer essa requisição para a gente. E ela precisa receber por parâmetro uma URL. Que URL é essa? Aqui no navegador eu já deixei aberto e a API é essa aqui, ó, viacep.com.br/ws/o CEP que a gente quer /JSON/. Esse é o endereço que a gente precisa. Então eu vou copiar ele aqui e vou colar lá no nosso fetch. E aqui tem um detalhe, eu não quero fazer com esse CEP. Eu vou interpolar aqui dentro o endereço.cep. E aí, uma vez que essa requisição deu certo, isso é uma promessa de que isso vai dar certo, eu vou fazer aqui um .den, ou seja, se esse fetch funcionar, a gente vai ter acesso à resposta. Resposta. Eu quero pegar essa resposta, e transformar ela em JSON. E aí, se eu tive a resposta, transformei em JSON e finalmente tudo deu certo,
a gente vai ter aqui os dados, né, do retornado pela API. Então, se a gente vai ter acesso a esses dados, a gente pode ir lá e fazer um set endereço. Vamos só dar uma olhada no que essa API retorna para a gente. Então, voltando aqui no Opera, lá no endereço aqui, ó, viacep.com.br/ws/cep/JSON/, ele me diz lá o CEP, logradouro, complemento, bairro, localidade, que é a cidade, me dá o estado, IBGE, tem o DDD, enfim. Vamos pegar só algum desses campos aqui. Eu vou pegar aqui, vou transformar, fazer o set endereço do nosso objeto, né? E vou dizer aqui que a rua vai ser o dados.logradouro. Esse logradouro é o nome do campo que a API retorna para a gente. Além disso, eu vou colocar aqui o bairro, né? Vamos colocar aqui o bairro também, que vai ser dados. Vamos só ver lá se é bairro mesmo. Bairro, tá aqui, vou até dar um zoom aqui, ó. Bairro. Voltando aqui, dados.bairro. O que mais? A gente tem a localidade, que é a cidade, então vou dizer aqui, ó, que é a cidade, vai ser o dados.localidade. E que mais aqui? A unidade federativa, eu vou colocar aqui estado, vai ser o dados.uf. E aí a gente pode também exibir esses valores. Então vamos lá. A gente vai ter aqui o bairro, a cidade e o estado. Então, ajustando aqui, ó, endereço.cep, endereço.bairro, endereço.cidade e o endereço.estado. Salvei. Vamos voltar agora no navegador, lá no React App, vou recarregar. Repara, já está tudo preenchidinho aqui. E se eu fizer aqui 28.630.393, alguma coisa aqui está faltando, porque repara, ele tem 8 dígitos, ó, 2 e 3, 5 e 3, 8. Então tem lá as condições, mas ele não fez. Vou experimentar aqui, ó, vou deixar aqui aberto a abinha de network e vou apagar um dígito. Olha, repara que eu digitei 8, ele não deu, mas quando eu apaguei e voltou para 7, funcionou. E tá aqui, ó. Ele fez a requisição, ó, a gente pode olhar aqui na abinha de network aqui do Developer Tools. Ele tem lá o JSON, tá aqui, ó, a URL direitinho, via CEP e tudo mais, só que ele só fez isso quando eu apaguei um dígito. E lembra que eu falei lá no comecinho que, olha, segura esse pensamento desse log que está mostrando o nome antigo? Olha só por que acontece isso. Vou voltar no código. Quando a gente faz um set de algum estado, ele é assíncrono. O React não vai garantir para a gente que quando essa função terminar, o estado já está atualizado. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido aqui? A gente pode fazer o seguinte, ao invés de setar lá o CEP e só depois calcular, a gente pode ser um pouco malandro e fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma constante, chamar ela de CEP, e vou atribuir a essa constante o valor que está sendo digitado. Opa, não é 2 pontos, é um igual, né? Aqui. Então, o CEP vai ser igual ao que está vindo do input. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o set endereço do CEP e não vou mais fazer endereço.cep. Vou fazer, olha, se eu tenho CEP e o tamanho do CEP é 8, o CEP agora é justamente o que o input está retornando para a gente concatena o CEP aqui dentro, ok? Então, fizemos a alteração, agora a gente tem o CEP, faz lá o estado, né, o set do endereço, e aí vamos ver se isso agora vai funcionar. Salvei, vou voltar para o navegador, vou recarregar a página, ó, 28, o CEP está sendo atualizado, ó, 630.393. Maravilha, ó, ele fez a requisição lá com FET para a API, se a gente der um preview, os dados retornaram e ele foi lá e aceitou o bairro, a cidade e o estado. Mas repara que o CEP ficou vazio, porque olha só, qual que é a peculiaridade aqui do nosso estado? Quando a gente faz um set endereço, ele não vai juntar o que já tinha com o que a gente está passando. Ele vai pegar exatamente o que nós estamos passando
e vai definir lá. Então, se a gente quer manter o CEP, uma das alternativas é a gente pode vir aqui e passar o CEP novamente. Ó. O CEP vai ser esse CEP aqui. Se eu salvar isso e voltar lá no navegador, vou recarregar a página e vou testar de novo. 28, 630, 393. Agora sim, o nosso CEP se manteve. Nesse cenário aqui, a gente tem acesso ao CEP para definir. Mas imagina se a gente não tivesse. Já pensando nisso, o React já disponibiliza para a gente uma forma da gente ter acesso ao estado anterior. E aí muda um pouquinho a nossa lógica. Repara, ao invés de a gente ter aqui, vou apagar tudo que a gente fez. O nosso set endereço, ao invés de eu passar um objeto para ele que eu quero definir, eu vou passar uma função. E nessa função, a gente tem acesso ao estado antigo. Então, a gente pode dizer aqui, ó, eu quero ter acesso ao endereço antigo, ou seja, o anterior ao que eu estou definindo. E dado esse endereço antigo, aí sim, vamos retornar um outro objeto. Isso aqui que eu estou fazendo aqui, esse parênteses e esse objeto, é para já retornar ele sem a gente precisar escrever muito código. Ó. A gente podia fazer assim também. Abrir aqui uma função e fazer um retorno de um objeto. Dá no meio. E aí o que a gente quer fazer? Eu quero pegar tudo que tinha no endereço antigo, então endereço antigo, e vou fazer um spread aqui dentro, ou seja, tudo que tinha, coloca aqui. Mas, além disso, o que eu quero? Eu quero colocar o bairro, e o bairro tem que ser o dados.bairro, que acabou de voltar da API. Mesma coisa para cidade, dados.localidade, e a mesma coisa para o estado, que é o dados.uf. Lembra que dados é a resposta da API, ok? Então a gente está usando o nome dos campos que a API retornou para a gente. Então salvei isso tudo e já em posse do objeto antigo, do estado antigo, a gente deve permanecer com o CEP do mesmo jeito que estava antes. Então, voltando no navegador, vou recarregar a página, vou fazer aqui o CEP 28 630 393. Tá lá, ó. Ele está fazendo direitinho e o CEP permanece, a gente não está mais perdendo o CEP. E eu separei aqui alguns outros CEPs também para a gente testar. Vou digitar aqui 699-270-00. Maravilha, ó. Ele achou lá um CEP lá do Acre, que aparentemente existe, e achou lá o porto do Acre. Tem lá a cidade, que é a localidade e o estado, mas não tem o bairro. Se a gente der uma olhada aqui, tá lá o porto do Acre, o Logradouro não existe. E o bairro, que é... Cadê o bairro? Tá aqui em cima também, não existe. Então, o que a API retornou, a gente exibiu. Tem um também aqui de São Paulo que eu separei. Vamos testar. Ele é o 010010000. Maravilha, ó. É o bairro da Sé, da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E agora sim, o nosso buscador de CEP está funcionando. Quando o CEP tem exatamente 8 dígitos, então vamos até digitar aqui de novo, ó, 699-27000. Quando ele tem exatamente 8, ele faz a busca e atualiza o nosso estado. Como a gente está atualizando o estado, o React sabe que ele tem que renderizar o componente novamente. Então, com isso, a gente fecha esse conteúdo sobre o useState e o que a gente aprendeu, né? Vamos recapitular o que a gente fez aqui hoje. A gente começou com um estado com uma string vazia, migrou para um objeto e trabalhou, né, com formas diferentes de atualizar ele. Quando era a string direto, a gente já passava a string. Em determinado momento aqui, a gente faz um set endereço do CEP, já passando aqui o objeto que a gente quer. E tem um outro cenário aqui que a gente tem acesso ao estado antigo e retorna um objeto antigo. Vale também a gente ressaltar que a gente também poderia ter aqui uma constante vamos supor que a gente quer guardar todos os endereços que a gente foi consultando. Então a gente pode ter aqui endereços e um set endereços. E esse cara recebe um useState de um array, pode ser uma lista. E aí, se a gente fosse fazer esse set endereços, a gente poderia fazer assim, ó. Um set endereços, mesma coisa, com a lista antiga em mãos,
E aí o que a gente pode fazer? A gente retorna um array novo e espalhando a lista antiga e adicionando aqui um endereço novo. Repara, a gente tem a lista antiga, faz um spread e retorna um array novo com os elementos antigos, mais o novo que a gente quer adicionar. E assim a gente também consegue trabalhar com arrays, né, com listas dentro do nosso estado. Bacana? Para a gente praticar, era isso que a gente tinha para fazer e agora eu vou deixar para você um desafio. Olha só, eu vou deixar aqui embaixo um link para o repositório do Organo, que é uma aplicação que a gente desenvolve em um dos cursos da Alura, o curso de React com JavaScript. E o que é esse Organo? Vamos aqui no meu navegador, vou abrir aqui o Figma. Esse Organo, ele é basicamente uma aplicação que a gente consegue organizar times. Então essa aplicação já funciona, mas eu vou deixar para você um desafio de adicionar uma nova funcionalidade. Olha só, dado o Organo que ele vai estar funcionando dessa forma aqui, se você baixar ele e colocar para rodar, você vai ver que ele está lá, esse ícone aqui não existe, esse botão, né, que diz aqui que tem essa sensação de você fazer um toggle, né, de você fazer uma troca, ele não existe, mas o formulário existe e os componentes, os cards, conforme você vai adicionando aí os membros aos times, você vai conseguir ver esse resultado aqui. Qual que é o desafio que eu quero deixar para você? É justamente implementar esse botão e o que a gente precisa fazer? Tem um estado que controla a visibilidade do formulário. Então, quando o usuário clica, se o formulário está visível, a gente esconde ele. E se o formulário está escondido, a gente vai exibir. Esse é o desafio que eu vou deixar para você, ok? Então, baixa lá o Organo, faz a implementação aí dessa funcionalidade e publica ele, me marca nas redes sociais, que eu quero ver o resultado aí do seu desafio, bacana? Então com isso a gente fecha aqui o ciclo do Use State. A gente aprendeu um hook, entendeu para que ele serve, percebeu algumas formas de trabalhar com o hook e agora estou deixando aqui no final um desafio para você. Legal? Então é isso por hoje, vida longa e próspera! Na Alura você pode aprender a fazer sites e web apps com HTML, CSS e JavaScript. Temos também cursos de ferramentas e frameworks importantes como React, Angular, Webpack, jQuery e mais. Vem estudar com a gente!